Olá, sejam bem-vindos ao DidoCast, mais um episódio, programa de entrevistas do portal dido.com.br. É fácil acessar seu novo site de notícias aqui no Rio Grande do Norte, também para o Brasil e para o mundo, claro. É só acessar www.dido.com.br, coloca lá entre os seus favoritos. Antes da gente começar o nosso episódio, eu queria fazer uma referência aqui aos nossos parceiros no DidoCast, o Sicoob RN, mais com escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Sicoob é ser dona, ser dono, participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa financeira. E o Seturne RN, você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Pois é, atualmente continua a servir sem custos aos milhares de estudantes, professores e colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando o transporte com 8 ônibus nos 4 roteiros, realizando mais de 230 viagens nos dias úteis do período escolar. Um serviço das empresas de ônibus, a educação do nosso estado. Então, essa é a mensagem do Seturne RN, parceiro aqui do DidoCast também. O tema deste episódio tem a ver com as eleições, com a defesa da democracia e também com a economia. Vamos ver. O Brasil entra na fase oficial da campanha eleitoral sob a ameaça de quebra da ordem institucional. O presidente da República, Jair Bolsonaro, intensifica ataques às instituições do Judiciário, em especial o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, encarregado das eleições. As ameaças alcançam adversários políticos, a imprensa, artistas, ativistas sociais e todos que lhe são contrários. Bolsonaro coloca em dúvida até a realização das eleições, segundo ele, fraudadas desde 2018, quando se elegeu presidente. Mesmo ameaçando o processo eleitoral, o presidente gasta bilhões de reais em benefícios sociais às vésperas das eleições, medidas que contaram com a ajuda da oposição no Congresso Nacional. Para entender este momento, vamos conversar com o senador Jean Paul Prats, do PT, que votou a favor do pacote de bondades do presidente da República que ameaça o país de golpe. Obrigado, senador. Obrigado, senador Jean Paul, por sua presença aqui no DidoCast. Obrigado, meu amigo. Vai ter golpe? Não vai ter golpe, porque a democracia brasileira é sólida, mas vai haver tentativas de golpe, individuais e coletivas. Eu acho que a atitude do presidente tem sido aquela do apito de cachorro. Ele, ao longo do tempo, apito de cachorro é aquela expressão que se usa nos Estados Unidos para aquela detonação dada por um comando que só os comandados entendem, né? Então, você faz um trabalho de mentalização, de preparação mental das pessoas ao longo de muito tempo, diz, olha, vai ter uma coisa, vocês têm que se preparar, tem arma, tem não sei o quê, junta uma série de conceitos que, para nós, estamos ali no nosso dia a dia, preocupados em alimentar nossas famílias, preocupados com a inflação, preocupados com todas as perdas aí trabalhistas, enfim, com o nosso emprego, com o nosso dia a dia, a gente não percebe, mas são recados dados para algum grupo ou outro que vai sendo comandado por essas redes sociais mais subjacentes e tal, e aí se espera que em algum momento, como o Trump mesmo fez, e agora ficou comprovado naquele processo lá nos Estados Unidos, ele dá aquela detonação que acorda os hipnóticos, né? Ele 6 de janeiro de 2020, lá em Washington, né? Aquela exato. Invasão do Capitólio. Que hoje foi comprovado que ele deu esse apito do cachorro. Que aquele apito do cachorro é um apito que só o cachorro ouve, né? Aquela coisa abaixo ou acima dos decibéis aí que nós percebemos, então só o cachorro entende. É a mesma coisa, por isso chama-se assim, né? Não estou chamando ninguém de cachorro, mas simplesmente para comparar com a expressão que se usa. Então, só quem já está preparado para um processo entende aquele comando, e foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Na época não se percebeu, havia dúvidas sobre isso, mas agora um processo
processo sério conduzido pelo Congresso americano, detona essa dúvida, né, e coloca a certeza de que o presidente comandou um processo de revolta contra a eleição. Senador, há quem fale em grandes manifestações no dia 7 de setembro e no próprio dia da eleição, no dia 2 de outubro, que podem descambar em violência, em muita confusão nos estados, e isso pode gerar um caos institucional. E eu pergunto, esse clima de desordem pode inviabilizar as eleições deste ano? Jorge, eu acho que não. Eu acredito que se o outro lado, que é a maioria dos brasileiros, não cair na provocação, não entrar nesse esquema de disputar territórios, né, fisicamente, de afrontas físicas, esse pessoal vai ficar falando sozinho, né? Nós tivemos um episódio nessa semana que foi ilustrativo disso, que antecipa o que a percepção que a comunidade internacional terá desse tipo de episódio. O senhor faz referência à reunião do Bolsonaro com os embaixadores. Exatamente. Diplomatas de mais de 40 países. Não sei, 70 diplomatas representando 70 países foram meio que convocados por uma carta lacônica dizendo: vai haver um encontro com o presidente da República, ele vai falar a vocês. Todos, claro, cordialmente, qualquer representante diplomático chamado pelo presidente da República no país onde ele representa o seu país, acorre imediatamente a um chamado desses. Sentaram-se lá, mas sintomaticamente, logo que o presidente termina e que ele fala o tradicional muito obrigado, que é o comando para o aplauso, não há nenhum aplauso. Foi um momento constrangedor. Um silêncio retumbante. Então, ali já foi dado um recado de cara, como se todos os diplomatas já tivessem combinado. Olha, quando terminar a conversa, nós não vamos aplaudir, porque qualquer manifestação pode ser usada como apoio. E dali para diante, as reações foram ainda maiores, né? A nota que o governo dos Estados Unidos emitiu logo ao dia seguinte é muito clara também, no sentido de, lá no governo dos Estados Unidos, reconhecerem, né, a legitimidade e a validade do processo eleitoral brasileiro, já por antecipação e por conhecer como ele funciona. E aproveitando que o senhor está falando, além das notinhas oficiais desta ou daquela instituição, né, de alguns políticos, autoridades, o que é que o Congresso Nacional ainda pode fazer para tentar conter os arroubos golpistas do presidente Bolsonaro? O Congresso tem uma limitação que paira acima de tudo, tanto que nós temos lá 144 pedidos de impeachment, vamos falar do último agora, mais recente, que não andam. E, na verdade, não é que não andem por falta de fundamento, né? Obviamente, todos eles têm fundamento. O presidente da República já cometeu diversas vezes diversos crimes de responsabilidade, atentando contra várias instituições constitucionais. Mas o processo não anda porque o presidente Arthur Lira é hoje quem governa o país. Ele, por conta deste refenato, né, Bolsonaro sendo refém dele, ele tem um condão único e exclusivamente de fazer ou não andar um pedido de impeachment, o que nos provoca, inclusive, um pensamento de uma alteração urgente e necessária na Constituição para que não fique sobre uma pessoa apenas o condão de seguir com o processo, porque ele não condena o presidente, ele apenas trava, bota o dedo no suspiro, como dizem, num processo de impeachment, ou detona precocemente e sem razão. Então, com Dilma aconteceu isso, Eduardo Cunha iniciou esse processo. Quando o presidente foi preterido numa série de coisas, a começar pela disputa da Câmara e depois em várias outras pautas bomba que ele colocou, e em sequência foi sendo afrontado cada vez mais pelo governo de Dilma, e aí disse: olha, então não tem jeito, vou detonar você. Então ele tem o condão de detonar o presidente, ou tem o condão de protegê-lo e blindá-lo de mais de uma centena de acusações de crime de responsabilidade. E aí o presidente fica livre para fazer o que quiser, provocar todo tipo de situação, condenar as eleições, expor o Brasil internacionalmente em vários episódios, não só nos do Covid, como antes e depois, questões ambientais, questões de afronta à democracia, participar de crimes, de eventos antidemocráticos, claramente antidemocráticos, quando havia faixas preconizando o golpe militar e ditadura, né? Então é um espectro gigantesco. Eu até sugiro que um jornalista conceituado como você
possa fazer no futuro um livro, um guia de crimes de responsabilidade só com os 144 pedidos de impeachment que estão lá, porque foram trabalhados por juristas muito importantes do Brasil a pedido de várias entidades, não só de políticos. Só para dizer a você... Por conta dessa reunião com os embaixadores, tem um novo pedido de impeachment? Tem um novo pedido que nós fizemos agora. Nós fizemos 3 ações. Você perguntou o que é que o Congresso pode fazer. E eu disse, Arthur Lira impede que a maior parte das coisas de fato ocorra, porque um homem só controla isso tudo e nós temos que mudar isso na Constituição. É uma decisão colegiada. Provavelmente a gente deveria colocar alguma coisa que envolvesse executivo, legislativo, judiciário juntos, algum tipo de conselho que formasse conjuntamente, juntasse os anéis e dissesse, não, agora deu demais, vamos à frente com o impeachment. Não apenas um homem só. O que aconteceu? Isso deu poderes demasiados ao presidente da Câmara, que, como eu disse, é o atual presidente da República, juntamente com o chefe do Gabinete Civil, que é um senador egresso do Centrão também, Ciro Nogueira. Então, os dois, Arthur Lira e Ciro Nogueira, comandam o país, comandam Bolsonaro. Bolsonaro é um fantoche na mão dessas 2 pessoas e do Centrão, por consequência. Bom, diante desta situação especificamente, o que o Congresso pode fazer? Convocar ministros, como o senador Contarato fez essa semana em relação ao ministro de Relações Exteriores, como nós fizemos diversas vezes em relação ao ministro Paulo Guedes, ministro de Minas e Energia, da ocasião, na época o Almirante Bento e agora o que entrou no seu lugar, para explicar determinadas situações. Isso provoca um efeito que as pessoas dizem, mas não adianta nada, o cara vai lá e vai embora. Não, não é isso. Isso provoca aquela estratégia de constrangimento, isso provoca ele declarar por que está fazendo determinadas coisas e explicar determinados procedimentos em lugar do presidente para saber se o governo corrobora com o presidente ou se é uma coisa individual dele, né? Depois tem denúncias ao TSE. Então, nesse caso, mais uma vez, dos diplomatas, o senador Randolph, líder da oposição, entrou também com uma representação junto ao TSE pelo uso eleitoral do processo de chegar para diplomatas e contestar a eleição. E nós, como líder da minoria, fizemos pela minoria um pedido de impeachment, que é o 144º pedido de impeachment, desta vez, e tem um simbolismo sim, mesmo sabendo que o Arthur vai sentar em cima, mas tem um simbolismo de mostrar às delegações internacionais e aos países amigos e, enfim, toda a comunidade internacional, que o Brasil não coopta com aquilo ali, que considera aquilo é uma lista de 6 ou 7 crimes de responsabilidade que nós estamos alinhando ali. Então, a partir das reações que já houve dos países, nós respondemos, como oposição, como minoria, com vários instrumentos que a Constituição nos assegura. Senador, quais as informações que o senhor tem em relação às Forças Armadas, que é uma instituição importante nessa discussão se vai ter ou não um golpe? A gente vê que os generais ligados ao presidente, eles estão em linha com o que pensa, com o que fala o presidente da República. Quais informações que circulam no Senado? Olha, Diógenes, os generais e outros oficiais que circulam com o presidente não representam as Forças Armadas como um todo. Eu dei uma entrevista a semana passada a uma TV chinesa, principal noticiário chinês, e os caras perguntaram isso claramente, preocupados também com a situação. Diz, bom, na China, se o cara tiver os militares a favor, ele faz o que ele quiser. Em qualquer país, pelo menos tradicionalmente na história da humanidade, é assim. Né? Chile e tal, enfim. E o chinês vive num regime de força, né? É um regime de força, inclusive, também, e tem muita importância a questão das Forças Armadas, enfim. Agora, lá você não ouve falar, por exemplo, de Forças Armadas se miscuírem em processos internos diretamente, pelo menos não aparece isso. Mas vamos considerar que, não, lá esconde as coisas, lá não é exatamente tudo revelado e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, não são constituídas apenas de pessoas que pensam que ainda estão em 64, entendeu? Então, assim, eu não consigo imaginar que Forças Armadas responsáveis, sérias, ousem sair do seu papel constitucional para, seja contestar eleições, seja reivindicar, fiscalizar eleições, seja muito menos imaginar voltar a governar o país. Porque esse país não está sob estado de sítio de nenhum tipo, não está sendo atacado por nação nenhuma, vizinha ou não está em estado de guerra,
enfim, não há razão, porque uma cabeça, a cabeça do presidente, não aceita eventualmente que a sua popularidade caiu e que ele não terá o fim que ele acha que merece, que é ser reeleito, que isso provoque a maioria das Forças Armadas a ponto de colocar tropas para defender uma maluquice individual. Então você não acredita em quartelada? Absolutamente. Eu preciso acreditar nisso para acreditar ainda que a conquista democrática que nós todos participamos, inclusive jovens hoje que ajudam a consolidá-la, né, de qualquer jeito, não só de esquerda só não, todo mundo. É importante para nós, para você que é conservador, que se diz de direita, ou que for, na modinha agora, e também para todos os demais, até aqueles que não são politizados ou acham que não são, saber que democracia está acima de tudo. Em artigo recente, o jornalista Hélio Gaspari chegou a traçar um roteiro do que pode ocorrer tanto no dia 7 de setembro ou em 2 de outubro. Caos instalado, crise institucional e a ideia de evitar as eleições, prorrogando mandatos de deputados e senadores. Então, esse seria um dos roteiros comentados em Brasília. Você sabe, Diógenes, que... Você acha que isso pode vingar? Não é só o Hélio Gaspari que coloca isso, não. Eu recebo pedidos de entrevista, como deixei claro aqui, de vários lugares, inclusive dos jornais de fora, e alguns correspondentes internacionais. Tem muitas fontes. Às vezes, eu sei que eu aprendo muito com você também. Às vezes você é entrevistado por uma pessoa, mas aprende mais com a pessoa que está entrevistando, porque acaba trocando aquela ideia antes e depois da entrevista e você pega informações. Recentemente, por ocasião da questão do Dom Phillips, que de quem eu era, inclusive, fonte no Guardian, hoje posso dizer isso. O britânico que desapareceu na Amazônia. Foi assassinado, né? Está provado que foi assassinado ele mesmo. E o indigenista deram Bruno. Cabo do corpo dele e do indigenista Bruno. Mas, enfim, era um grandíssimo jornalista, começou na época do petróleo, desde a época de 80, início dos anos 90, que eu me comunicava com ele. Dom Phillips era do serviço Platts, que era um serviço especializado na área de petróleo, com assinatura cara, desses que define preço do petróleo, publica várias coisas internas e tal. Depois ele fez um gancho ele fez uma transição energética também, foi para essa área ambiental e tal, foi para o The Guardian e morou no Rio, uma época ali em Santa Teresa também, onde na época eu morava antes de vir para cá, 20 anos atrás. Então, assim, tinha uma relação razoável há algum tempo. Mas estou dizendo isso porque outro jornalista, dessa vez do New York Times, ele veio com a mesma desconfiança, e na verdade a desconfiança dele era fundada em outras fontes que passavam, e aí vou esclarecer o que é isso, do Hélio e desse cara. Murmúrios e rumores vindos do Planalto internamente ao governo, ou seja, ele captou, ou gente vazou, que o governo passa o tempo todo tendo novas ideias. Não, vamos fazer isso. E se a gente fizer isso? Balão de ensaio, então. Gente que vem dar ideias, tá maluco à solta de todo tipo hoje em dia, né? Para fazer coisa e dar ideia. Então aparecem essas figuras, inclusive figuras republicanas tidas como sérias aí, se juntam lá e começam a especular coisas. E claro que isso aí é parte de um plano, né? Não sou daqueles que têm teorias conspiratórias na cabeça o tempo todo, mas faz parte de uma construção dessa do apito de cachorro que eu falei, você especular bastante para confundir também, dizer, não tem um plano só, tem esse, tem aquilo, podemos fazer isso, aquilo outro, etc e tal. E isso acaba vazando, chegando, propositalmente ou não, à imprensa, que a imprensa também está farejando o tempo todo, está ali perto, qualquer sussurro o cara está ali para ouvir. Não escuta o apito de cachorro não, mas escuta o sussurro. As paredes têm ouvidos, né? Ainda mais em Brasília. Então, é muita confusão. Na verdade, o que está acontecendo, para resumir? A história consiste, eu não diria o golpe, porque volto a dizer, não vai haver golpe, mas há tentativas, os urdimentos, as maculações e todas, as maquinações, melhor dizendo, elas existem. E elas são na forma de murmúrios e vazamentos. E esse jogo provoca esse clima que interessa a quem está perdendo. Só interessa para quem está perdendo. Olha, apesar de querer melar as eleições, o presidente não descuida do lado eleitoral, né? Forçando a barra na aprovação de medidas sociais, benesses para o eleitor às vésperas da eleição. E a oposição ajudou nisso. O senhor poderia explicar por que a oposição embarcou
no pacote de bondades do presidente da República? Perfeitamente, Diógenes. O mais recente, É inclusive. a coisa mais fácil de explicar, porque ela tem sido distorcida propositalmente e maledicentemente. Veja, a maior parte dos benefícios desse chamado pacote foi proposto por nós. Então, como é que a gente ia... Agora, qual é o problema? Mas mudar a regra, às vésperas da eleição, Pois é, mas cumprindo Constituição, aí deixa... lei eleitoral, lei de responsabilidade fiscal, tudo junto. Vou terminar. Qual é o problema? Foi proposto por nós no devido tempo. Quando foi proposto o Vale Gás, pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, no final do ano passado, 2021, agosto, setembro, por aí, nós propusemos pelo PT do Senado, o senador Rogério Carvalho, o autor, e eu, relator, aquela conta de estabilização que tinha também, inclusive o benefício da gasolina, de Uber, taxista, tudo isso colocado pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Alessandro Vieira. Foi uma convergência e um conjunto de ideias e de pacotes, um pacote de verdade, de benefícios, mas ao seu devido tempo. Né? Agora, evidentemente que, mas não infringiu a lei eleitoral. Infringirá a implementação indevida, mas a aprovação não infringe. Pelo contrário, altera a lei. Que lei eleitoral ou não, nós alteramos a lei. É uma PEC. Tá, mas abre um precedente para qualquer presidente da República, em ano de reeleição, fazer o mesmo. Exatamente. Mas ele terá que conquistar esse processo e terá que advir de uma sequência de dados e de fatos ruins, inclusive a recuperação de uma pandemia. Porque essas propostas todas vieram de roldão ao final do processo de recuperação da pandemia. Recuperação econômica e recuperação social. Tá, mas estado de emergência há menos de 3 meses... Estado de emergência nós tiramos. Nós quisemos tirar 2 vezes. Sim, nós apresentamos emendas. Mas aí minoria. Só pelo Congresso, minoria, né? A gente não podia votar apenas pela questão, obviamente, burocrática, né? E da letra do estado de emergência, que é o que alivia, mas não elimina o risco de crime eleitoral, porque depende, como eu disse, depende da forma que vai ser isso implementado. Inserimos como minoria, eu fiz, não sei se quem acompanhou viu, o relator estava em Pernambuco, o relator Fernando Bezerra, no dia da aprovação da PEC, estava aqui em Pernambuco por questões até da questão do acompanhamento das eleições dele lá e tal. E como a gente adiou a votação, ele já estava aqui ficou. Ele relatou pelo remoto. E nós, pelo WhatsApp, mandando redações novas para artigos absolutamente inaceitáveis daquela PEC. Tinha um artigo lá que era simplesmente um cheque em branco. O governo fazia o que quisesse, abria assim, dava esse benefício e depois dizia, fazer o que umas coisas desse tipo. Fazer o que quiser sem nenhuma consequência, sem afetado pelas leis quaisquer. Mas a impressão ficou que o cheque foi assinado, inclusive, com mas aí as digitais da oposição. Nós substituímos isso por várias travas de hoje. Nós colocamos travas de não uso propaganda eleitoral, não uso institucional, não pode, por exemplo, trocar o cartão Bolsa Família para colocar outra marca lá e dizer agora é outra coisa e é o presidente que está mandando, não pode o cabo eleitoral e o prefeito, etc., as lideranças todas chegarem lá na população. Se for pego fazendo isso, é crime eleitoral e acabou. Se é condenado ou é inelegível quem for candidato, ou quem não for vai ver aí as consequências, como se diz, as consequências da lei. Então foram colocadas várias travas, mas a gente não conseguia, não seria justo votar contra os benefícios. Porque o que seria? Isso tudo que o governo queria, né? Tudo que os opositores... Então foi um checkmate. A oposição... Foi um checkmate do governo. Seria... não sei se é um checkmate. Na época foi uma medida de desespero, já no final dos estertores. Todo mundo sabe, na verdade, que esse governo, ideologicamente, dogmaticamente, praticamente, nunca foi a favor de pagar benefício nenhum a ninguém, de nenhum tipo. Né? O Bolsonaro falava muito mal do Bolsa Família. Toda a vida. E depois, já na pandemia, isso na época que ele era deputado, candidato, etc. e tal. Mas agora, no Bolsa Família, quanto tempo levou para aprovar os auxílios, Diógenes? Quanto tempo a gente ouviu Paulo Guedes dizendo que não, que a economia ia se recuperar rápido, que isso era só um probleminha ali, o outro dizendo que era gripezinha, tá tudo bem, vamos à frente, não vamos... segurando o dinheiro. E quando houve, esse foi o mais sintomático, foi quando eles aceitaram pagar o auxílio, que era para ser 150, a oposição colocou 600 e veio para 400, né? A negociação, entre aspas, foi essa. Nós queríamos 600 desde o início, mais uma razão para não votar contra.
E quando acabou, lembra que acabava no final do ano, dezembro, estado de calamidade, não sei o quê, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, e o Paulo Guedes dizia, não, peraí, já acabou, não precisa. Aí teve aquele repique, que foi logo depois da eleição de prefeito. Pegou de novo aqui no Rio Grande do Norte, inclusive foi pior o repique do que... Começo de 2021. Isso. Ninguém recebeu zero auxílio, zero. O pessoal não recebeu nada. Janeiro, fevereiro, março, abril é que ele foi aceitar discutir. Foi acordar pro Então, problema. na verdade, esse governo, todo mundo sabe que não gosta de fazer isso. Não usa esse instrumento, que é um instrumento normal, usual dos governos. Hoje em dia, inclusive, muito mais usado mundialmente, porque havia realmente uma mentalidade no passado de dizer, isso é dar dinheiro para pobre, isso é criar dependência, etc. Hoje já se sabe que existem portas de saída sim, existem situações que é necessário, e existe até um projeto global, que é do Eduardo Suplicy, traz aqui para o Brasil também, que é o de renda mínima, que é aquele negócio, e esse é para assustar qualquer um que era contra Bolsa Família. Quer dizer o seguinte, o cara vai ter garantido uma renda mínima para viver, para morar, etc. e tal, pelo tempo que precisar enquanto ele for vulnerável. Então isso vai ser discutido no futuro. Vamos dar um tempo, né, nessa questão do Bolsonaro, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, falar um pouco de eleição aqui no Rio Grande do Norte. O senhor buscou a reeleição, mas teve que abrir mão para Carlos Eduardo Alves, do PDT, que acabou fechando uma aliança com a governadora Fátima Bezerra. Eu lhe pergunto, o episódio foi superado? Olha, primeiro, a ordem e os personagens, eu preciso fazer alguns reparos, porque essa é a visão que às vezes se tem, mas na verdade, porque primeiro... a gente tem que resumir na pergunta. Não, é assim, eu diria assim, o Partido dos Trabalhadores decidiu por colocar a cadeira do Senado à disposição das legendas aliadas e trouxe o PDT como legenda que nem na federação está, como principal ocupante dessa vaga para disputar em função do tamanho político de Carlos Eduardo Alves. Então, eu acho que é melhor assim, porque não é o Jean Paul que abriu mão da cadeira, e não é Fátima que mandou o Jean Paul descer. É uma construção... O senhor não quer individualizar claro as decisões que foram tomadas? É claro que não, porque... Decisão de partido. Porque... Vou te explicar por quê, Diógenes. Porque quando eu entrei para a política... Bom, eu sempre fui uma pessoa de iniciativa privada. Você me conhece há muito tempo, sempre tive minhas coisas, minha vida, não dependo de política para nada, e continuo não dependendo, faço questão de não depender. Mas gosto de professá-la, gosto de estar onde eu estou e gostaria, claro, de disputar por mais 8 anos, ficar no Senado. Acho até que mereceria isso pela performance que a gente apresentou, tanto Fátima quanto eu, nos nossos 2 períodos. Agora, e com as dificuldades que foi, porque ela enfrentou um período de impeachment, foi eleita com uma presidenta amiga eleita e terminou o mandato tudo ao avesso. E eu comecei logo de cara com Bolsonaro e pegou uma pandemia. E primeiro ano e meio com pandemia e logo depois líder da minoria, que é uma coisa rara. O cara chegar ao Senado em 1 ano e meio, chegar a líder da minoria, não é fácil, não é uma coisa comum. Mas, enfim, com tudo isso, o que eu quero dizer eu, quando me filiei ao Partido dos Trabalhadores, voltei para a política, eu tinha feito política lá atrás, inclusive no PDT, lá do Brizola, do Darcy, trabalhei diretamente com o Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, isso muito antes de vir para cá, mas... Quando me filiei ao PT, eu me filiei ao partido mesmo, não a uma pessoa por conta de uma liderança ou outra. Tanto que eu já tinha estado junto com a política, como secretário de Vilma, e você acompanha esse período todo. Estou dizendo isso sempre. Foi o primeiro secretário de energia. E estou dizendo isso sempre porque... O governo de Vilma, que era do PSB, inclusive. Você, Diógenes, sempre acompanhou esse processo, porque sempre acompanhou a política e o governo do estado do Rio Grande do Norte. Né? Como repórter político. É por isso que a gente se conhece há tanto tempo e tem, enfim, tem um histórico de conhecimento e de construções. E nessa época, eu não me filiei. Na época de Vilma, não me filiei. Estava junto de um governo do PSB, ela também e tal, todos aliados, o PT inclusive dentro do governo, mas nunca me filiei porque achava que não era necessário e eu tinha minha individualidade. É aí que eu vou chegar. Quando eu me filiei ao PT, politicamente eu abro mão da minha individualidade, voluntariamente, porque é assim que a política é. Se você tem um partido, pelo menos eu vejo assim, foi assim que eu fui instruído pelos meus avós, que eram políticos, tanto o meu avô paterno no Rio Grande do Sul, bisneto, tataraneto do Júlio de Castilhos, quanto minha avó que fugiu da França na guerra e que era gaullista até morrer, né, e que me fez votar na França várias vezes, né, pelo consulado lá no Rio, quando ainda adolescente e tal. Eles me ensinaram que política é uma coisa coletiva. Você não tem vontade individual.
porque eu já sei que você vai perguntar depois de outros personagens, eu não me coloco individualmente na política. Eu me coloco individualmente como consultor, como líder empresarial, se eu for dirigente de uma empresa, aí sim, eu consigo colocar minha vontade profissionalmente, individualmente. Mas o senhor mas politicamente não. E pensou, chegou até a externar a possibilidade de deixar o PT e tentar a reeleição por outra legenda. Não, na verdade foi o seguinte. O que é que lhe fez voltar atrás, ali convencer a pensar mais coletivamente, como o senhor está explicando? De novo, sempre foi uma construção coletiva, inclusive em relação a partidos, que foram cogitações, inclusive, do próprio partido também. Por isso, olha, um dos problemas é uma chapa puro sangue, né? Esse problema de chapa puro sangue poderia se resolver com troca de legendas, com reacomodações, etc. Então era uma possibilidade. Só que havia um outro argumento também. Há um argumento tático de que Carlos ou Álvaro ou outros assim, pudessem se juntar e sair contra na eleição governamental, na eleição contra a Fátima, e isso poderia acomodar essas duas principais forças, de alguma forma tiraria um adversário também. Neutralizar, anular adversários. Isso. E um terceiro fato era Carlos queria se aproximar de Fátima de novo, queria voltar para gravitar em torno da esquerda brasileira, da centro-esquerda. Ele que, por sua vez, tem uma trajetória de até eventualmente ter rompido com a família, uma família legendária da política do Rio Grande do Norte, para justamente derivar para o lado de Vilma, naquela época que nós nos conhecemos e na época, enfim, 20 anos atrás. Então tinha várias outras questões igualmente coletivas e igualmente partidárias. Então consideramos isso tudo coletivamente também, que essa decisão foi tomada em conjunto. A de sair do PT. A de sair ou não e a de ficar ou não como suplente. E aí dissemos, não, tá bom. É o seguinte, nós precisamos abrir essa possibilidade realmente majoritária para que o BTT venha com Carlos e com a magnitude que ele tem. Houve algum pedido do presidente Lula? Eu pergunto isso porque a gente sabe que o senhor se aproximou muito do ex-presidente ao longo do último ano. Não, o presidente corroborou apenas que o PT... e no caso eu, pela questão da derivação do mandato que exerci, ocupasse a suplência, mantivesse a suplência ali, justamente para manter essa coerência de uma aliança, né? Então, se o mandato do Senado tem 8 anos e não 4, e a gente faz um gesto junto ao PDT, que é inclusive uma sigla historicamente aliada ao PT, então não tem incoerência nenhuma nisso. Tá, mas tem um candidato a presidente da República, Ciro Gomes, sim, mas contra Lula. Isso podemos falar já. Podemos falar já e tem respostas para isso também. Mas vamos falar assim, do ponto de vista histórico, de coerência ideológica, de siglas e tal, o Ciro é que detona. O Ciro é que distorce desse processo. O processo histórico do PDT com o PT, ele é muito comum, né? Mais recentemente é que deriva um pouco para essa crítica pessoal do Ciro, dessa picuinha do Ciro com Lula, que inclusive derruba ele. Mas isso é um problema dele. Aí está a individualidade na política, onde é que leva? Porque fica uma coisa personalíssima. Carlos Eduardo conta com 100% do PT, como ele chegou a declarar recentemente. Pergunto isso porque é de conhecimento público que ele tem compromisso, ele vai votar em Ciro Gomes por questão de fidelidade partidária. Não sei até onde vai Ciro Gomes. No primeiro turno. Não, mas vai confirmar, inclusive, candidatura, se eu não me engano, né? Aliás, já está confirmada a candidatura dele. Então, ele, Carlos Eduardo, deve votar em Ciro no primeiro turno. Claro, fica liberado, se houver um segundo turno, de fechar com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu pergunto, ele conta com 100% do PT do Rio Grande do Norte? As resistências iniciais foram superadas? Olha, há vários lugares. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, e eu me lembro aqui de cabeça logo do Maranhão, meu querido colega o Everton, que é senador da República e candidato lá, que é PDT, é 12, vota em Lula. Né? E Lula já botou a mão na cabeça dele faz tempo. Eu estava presente no jantar, onde nós fechamos a aliança com ele. Então, assim, não é dissonante de todo para o PDT aceitar eventualmente um candidato que ao longo do período eleitoral perceba que a candidatura de Ciro não vingou e ao final diga, não, vamos aqui para o voto útil no bom sentido e vamos ganhar no primeiro turno, né? Então isso não está descartado, Por enquanto eu diria o seguinte, Lula apoia Carlos Eduardo aqui, isso é certo, porque a coligação escolheu Carlos Eduardo como candidato majoritário ao Senado, comigo como suplente.
Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Se Ciro vai vingar ou não, e se o PDT, majoritariamente, inclusive Carlos Eduardo, vai convencer pessoas a abranger esse eleitorado de Ciro no Rio Grande do Norte, é um problema que Ciro vai ter que enfrentar. Tá, mas o PT entendeu. Sim, isso internamente. O senhor tem ajudado a quebrar essas resistências? Claro. Não, voltando ao PT. Então, o PT, o que acontece? Evidentemente que no início não é fácil você ter um senador da República, ter conquistado um mandato com Fátima, um mandato difícil, um mandato que foi conquistado, lembrando bem, de novo, contra a guerreira Vilma, duas guerreiras, duas grandes expoentes da política, um choque de titãs daqueles. Fátima, vence Vilma, conquista pela primeira vez uma vaga no Senado para o Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte. Isso é histórico, isso não se joga fora, né? Então, assim, esse processo de maceração dessa decisão, como eu disse, foi coletivo mesmo e teve que envolver todas as lideranças e envolveu. Agora, é claro que isso para decantar lá para o militante das cidades do interior, para eles compreenderem, para todo esse processo ocorrer, a gente precisa ir a eles, explicar, deixar a catarse ocorrer, o cara colocar para fora, poxa, mas precisava mesmo, é assim, tinha que ser, e a gente conversa, se entende, concilia, traz Carlos para o processo e diz, olha, está aqui o nosso candidato, ele vai assumir os compromissos que eu assumi. Ele passou alguns constrangimentos no interior do Estado ao encontrar algumas lideranças. O início é assim, no caso não foram tanto lideranças do PT, mas eu diria que tudo que eu estou falando aqui vale também para aliados e pessoas que estão com Fátima, de outras que eventualmente estão com Lula, que dizem que vão votar em Lula, que vão votar em Fátima, tem ceticismo, não diria resistência, ceticismo em relação a Carlos. Quanto a essas pessoas, a gente está dizendo o seguinte... Esse ceticismo tem alguma coisa a ver com a possibilidade de traição no futuro? Não, o ceticismo tem a ver com, sim, por que esse personagem está aqui, né? Como é que ele chegou a isso? Então, cabe explicar, cabe deixar fazer as colocações, a catarse, todo o processo, cabe explicar como a coligação escolheu e chegou a essa conclusão e essa chapa, e cabe, sobretudo, deixar o candidato interagir com essas pessoas e assumir os compromissos que o PT assumiria. Afinal, mais uma vez, um mandato que é do PT com o PDT, ou melhor, do PDT com o PT e com toda uma coligação. Ele não é um mandato do Carlos, e ele sabe disso hoje. E a política hoje é assim. E, de novo, a questão coletiva. Então, o meu mandato, por exemplo, nunca me pertenceu a mim só. E nunca pertenceu a Fátima só. Eu sempre disse isso muito claramente. O mandato é do Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, dessa vez, escolheu Carlos, escalou outro jogador no time. Agora eu estou no time, Fátima está no time, o PCdoB está no time, né? Enfim, nós vamos trabalhar juntos. Quais as chances de reeleição da governadora Fátima Bezerra? Qual é a avaliação que o senhor faz nesse início de campanha eleitoral? Eu acho que as chances dela são muito boas, muito boas. Só acontecendo algum fenômeno, né? Seja positivo de algum candidato mágico que apareça com alguma ideia fantástica, espetacular, seja alguma coisa que prejudique muito ela. Todo governante no cargo tem um desgaste natural de gestão, também. E isso também se verifica na rejeição. A candidata, o fato dela ter uma rejeição considerável, isso pode impedir esse processo? Não? Pois é, principalmente num estado como o nosso, que a gente sabe que depende muito da política nos interiores, né, os cargos terceirizados, as coisas todas. E muita coisa foi negada, porque ou não deu para fazer, ou não conseguiu, ou por conta da pandemia também, impossível. As trocas hoje em dia também não são... As pessoas estão acostumadas com aquele tempo dos trens da alegria, né, que o governador chegava, mudava todo mundo, trazia só as pessoas que tinham ajudado, etc. Isso aí hoje não existe mais, né? Você tem contratos, empresas têm contratos, tem que terminar um contrato, indenizar a pessoa para sair, tirar, colocar outro. Então não é mais tão simples quanto era. Então, essas expectativas. Por outro lado, também tem esse desgaste natural. Como um governante, ainda mais num período de pandemia, ainda mais com o Estado do jeito que foi pego, com 4 folhas atrasadas e mais 1 bilhão e não sei quanto de dívida com o fornecedor. Não podia chegar já começando, fazendo obra, encantando as pessoas, até porque foi atropelado, como eu disse, pela pandemia também, joga no 2º ano. Então, você tem toda essa dificuldade. Eu acho que, apesar de tudo isso, Fátima se tornou uma espécie de um ícone, assim, de resistência, de resiliência, e as pessoas a veem, até maior do que o próprio partido, do que o próprio governo, como uma pessoa dura na queda, uma pessoa que eu posso confiar,
porque ela, na dureza, com toda dificuldade, ela levou o Estado a superar essas coisas todas, não só as dívidas, como a pandemia. Então, isso, para um primeiro mandato, do jeito que foi, e ainda sendo oposição ao governo federal, está muito bom. Então, as pessoas avaliam isso. Senador, o senhor tem sido ouvido pelo ex-presidente Lula na área energética, que o senhor é um dos especialistas no país, nessa área de petróleo, eólica, né? Petróleo e gás. O líder petista encomendou algum trabalho nesse sentido para compor seu programa de governo? Olha, eu estou trabalhando em duas frentes, né? Ele, na verdade, não encomendou, mas o partido tem trabalhado, claro. O partido tem núcleos que trabalham constantemente em vários setores, né? Saúde, educação, petróleo e gás, energia, enfim. E eu faço parte desses, já desde antes, e tenho ajudado como senador da República. Não tenho coordenado nada, os coordenadores são técnicos dessa vez. O ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, o ex-senador Aloysio Mercadante, tem servido como uma espécie de agregador desses grupos. Então ele organiza tematicamente essas... Uma espécie de gerente desse exatamente, programa, né? Um gestor geral da parte programática de um futuro governo de Lula. Já saíram algumas diretrizes, que saíram inclusive em espanhol e inglês ontem, para a gente mandar aí para os diplomatas, para não pensarem que só tem maluquice de contestar a eleição. Não, tem planos sérios aí sendo trazidos à mesa. E a gente tem trabalhado, sim, no setor energético, no setor de petróleo e gás, ajudado esse grupo. Trabalhando como mais um membro, como outro qualquer. O presidente, individualmente, me consulta quando é necessário. Volta e meia ele está recebendo alguém, alguma coisa nesse tema. Há muitas coisas que se atualizaram muito desde a época do governo dele para cá. Então tem novidades como hidrogênio, tem novidades como energia offshore, tem novidades como a nova indústria do etanol, que hoje nós estamos ensinando etanol e implementando a indústria de etanol na Índia, né? Quer dizer, completamente com equipamentos. Nós estamos fazendo transferência tecnológica para países como a Índia. Né? Então tem várias coisas, eletromobilidade, né, que às vezes ele tem dúvida, como líder não pode estar dominando todos os assuntos. Ele diz, mas isso aí é viável mesmo, Jean Paul? Quando é que isso vai dar certo? Como que isso está sendo feito? Então eu tenho procurado não só orientar, como às vezes levar alguém que eu conheço para conversar 10 minutos. Combinado com ele é sempre 10 minutos suficiente. O cara tem que se virar nos 10 minutos, conversar com ele. Ele tira algumas dúvidas e marca alguns pontos. Porque uma pessoa que é candidata a essa altura, com tantos pontos, não tem mais do que 10 minutos para absorver alguma ideia, entender um pouco o assunto. A pessoa normalmente é capacitada para resumir muito bem essas coisas e obter ali um direcionamento do que ele faria como presidente. É o suficiente. Senador, o senhor propôs uma conta de compensação, né, para reduzir o preço dos combustíveis pagos pelos consumidores. Explica para a gente o que é isso. A lógica dessa conta é muito simples. O país lutou para ser autossuficiente durante 60 mais anos, né? Se você lutou para ser autossuficiente é porque você queria se livrar do peso e da volatilidade do preço internacional que você, Brasil, não controla e não vai controlar de jeito nenhum, porque nem a OPEP mais controla isso, né? O preço internacional do petróleo é a variável mais caótica da economia mundial. Você controla câmbio, taxa de juros, tudo, mas não controla o preço do petróleo. É controlado principalmente por uma demanda que também é muito imprevisível. E agora com essa guerra, hein? As oscilações são tremendas. Demandas, né? Da China, isso não é a China, é o Vietnã, a Índia, não sei o quê. Então, enfim, é um conjunto tão enorme de variáveis que isso se torna uma variável wild, né? Selvagem, né? Caótica. E, diante disso, todos os países do mundo procuram o que procuram segurança energética. Segurança energética é você produzir a sua energia, e no caso de petróleo, autossuficiência em petróleo e autossuficiência em refino, capacidade de produzir produtos finais. Você não faz isso tudo para chegar no final do processo e aplicar a paridade de importação aos seus cidadãos. Não faz o menor sentido. O que é a paridade de importação? É você aplicar o preço a você e a mim, como cidadãos brasileiros, o mesmo preço que Roterdã, mais trazer o diesel para cá. Ou seja, como se você não produzisse nenhuma gota desse diesel e nenhuma gota do petróleo que gerou esse diesel, e você aplicasse o preço para nós, o preço de importado, para 100% do consumo brasileiro de qualquer combustível.
Isso não faz muito sentido. Só faz sentido, já por que o Parente e o Temer colocaram isso e o Bolsonaro continuou com o Paulo Guedes? Porque isso só faz sentido para quem quer vender refinarias, porque o comprador da refinaria diz: qual é o preço que eu vou faturar meu produto final? Ah, é o preço que você está acostumado a faturar lá na Holanda. Ah, então eu quero a refinaria. É simples assim. E quem é o outro beneficiado? O cara que é acionista privado da Petrobras, que ao invés de fazer papel de estatal, estabilizadora de preço, segurar um tempo, melhorar, não precisa tirar o dinheiro todo, não precisa prejudicar a Petrobras, mas administrar aquela situação e servir como uma espécie de colchão de amortecimento, junto com a CID, junto com o imposto, junto com outras coisas, você simplesmente solta a Petrobras como se ela fosse a Shell. Você diz: olha, você agora vai atuar como empresa privada. O seu negócio é fazer lucro. Quanto mais você puder tirar do brasileiro para lucrar e para dar para esses acionistas aqui, você faça. Isso não é papel de estatal. Para fazer isso é melhor vender a Petrobras logo, né? Então, por conta dessas duas coisas, o governo manteve esse PPI. E a nossa proposta foi o quê? Bom, não dá como minoria para passar uma coisa que derrube o PPI completamente. Porque o governo é contrário a isso, dogmaticamente contrário. Então, diante da crise que aconteceu, não só o crescimento do preço do petróleo por conta da retomada da economia pós-Covid, como a guerra, que aí detonou o mesmo preço, vamos aproveitar que esse exemplo é um exemplo bem evidente de por que a gente tem que ter algum controle de preço, e vamos estabelecer pelo menos uma conta de compensação, que é assim: quem lucrou muito com o preço, porque ele deu um pipoco lá fora, devolve parte desse lucro para os cidadãos, como nós. Então, você pega parte desses dividendos que a Petrobras, que vendeu refinaria, vendeu a BR, que são os postos de gasolina, vendeu os dutos, vendeu tudo isso, e ainda aplicou preço em dólar na cabeça da gente, lucrou 4 vezes mais do que as empresas internacionais de petróleo por isso, devolve uma parte desses dividendos que a União recebeu como acionista majoritário para o cidadão na bomba de combustível. Então, esse subsídio é temporário, mas com base num dividendo extraordinário. Royalty, que é outra coisa proporcional ao preço que estourou. A União recebe royalty. Não mexe no dos estados, não mexe dos municípios, tudo bem, para não criar briga naquela hora. Mas o da União também entrava na conta. Saldos de fundos de tecnologia e outros que também têm vinculação com o preço do petróleo, bota lá também. Então a gente criou uma cesta... Isso passou? Vai passar? Aí acontece o seguinte: nós relatamos isso junto, o presidente Pacheco me deu a missão de relatar isso junto Rodrigo com uma Pacheco, PEC. presidente do Senado. Exatamente. Com uma PEC que era aquela dos tributos, do ICMS, de trazer para a tarifa modal, e a gente disse: olha, vamos fazer disso um pacote, porque aí vai junto as medidas fiscais e as medidas que afetam o preço mesmo. E isso vai ser efetivo de verdade, naquele momento, há 6 meses atrás. Um processo que já se desenvolve há 18 meses de alta, que o governo não agiu. É bom dizer que o Congresso só teve que entrar nessa história porque o governo não se mexeu 18 meses. Tá? Não foi assim: o governo numa canetada resolvia o problema do PPI. Numa canetada interna, com um mero decreto, como fez com armas, com várias coisas, ele resolvia o problema de subsidiar, digamos, com dividendos internos da Petrobras, que é uma coisa dentro do próprio governo. O Congresso só teve que entrar porque a gente entrou em desespero. O aumento foi de 56%, agora está caindo 5% essa semana, né? Isso. Aí o pessoal está festejando. Só que sabe quando você tomou na cabeça já? 56% do diesel. Desde o início desse ano, estou falando de 18 meses para trás. Gasolina foi 35%, está caindo 5% agora, isso é alívio. E o preço do petróleo lá já caiu mais de 12%, 15%. Então, assim, não tem proporção o processo. Nós propusemos a conta de estabilização porque é uma mínima forma de quem ganhou muito com a alta inesperada, sem mérito nenhum, portanto, próprio, devolvesse uma parte disso, como fez a Inglaterra, como fizeram vários países da Europa, como fizeram vários países da Ásia, de formas diferentes, mas fizeram. O que aconteceu? Arthur Lira enterrou esta parte do processo e passou a outra, que tirava imposto dos estados. E isso vai custar caro para os estados no ano que vem, porque não tem compensação nenhuma. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria falar aqui, ainda na nossa conversa, em 2 pontos. O senhor foi relator do marco das ferrovias, né?
E aí eu lhe pergunto o que é que muda, por exemplo, para um estado como o Rio Grande do Norte. É um assunto muito importante e que o senhor relatou do Senado Federal. Eu peguei esse projeto por causa do Rio Grande do Norte. Claro que tudo mais que eu fiz no mandato foi por causa do Rio Grande do Norte. Mas esse especificamente, em 2019, Diógenes, eu fui ao gabinete, fica do outro lado do meu mesmo corredor, do hoje senador conhecido Marcos Rogério, que ficou meu amigo por causa disso, que foi do... Senador muito famoso durante a CPI da ficou Covid. Famoso naquela retórica toda das narrativas e tal. Ele hoje é meu amigo e ele foi do PDT. Vai escutando o Brasil. Ele vai vendo o Brasil. Vai vendo o Brasil. É uma figura. Ele é locutor, tal, vem do rádio, etc. Então tem toda aquela desenvoltura. E ele, na época, era presidente da Comissão de Infraestrutura. Logo no comecinho do mandato. Nós dois chegando ao Senado juntos, ali, vizinhos e tal, descobri no Google que ele tinha sido do PDT na mesma época que eu. Lá na época dos anos 80 e tal. Aí fui lá, cara de palmente, e disse, olha... Cara de palmente? Cara de palmente. E disse, olha, meu amigo, é o seguinte, eu queria relatar esse projeto. E eu sei que, como é um marco regulatório, a maior parte das relatorias de leis importantes, agora na atual gestão, estou falando de 2019, Bolsonaro tinha acabado de tomar posse, vai ser dada a governistas, como você e outros aí, tantos que tem. Mas eu queria te pedir o voto de confiança de me dar esse projeto, porque eu tenho aqui um currículo de consultor e que trabalhei em várias leis regulatórias de setores e tal, etc. Eu queria fazer isso pelo meu estado e pelo seu também, que tem ferrovias abandonadas, mas no meu nós temos 3. E elas estão realmente abandonadas. E a grande razão delas estarem abandonadas é porque o concessionário ainda está com a concessão, não pode devolver, por isso que a resposta é essa, não pode devolver a Transnordestina, não pode devolver isso para o Estado, porque ao devolver ele tem que pagar tanto dinheiro que é melhor botar ela para funcionar de novo. E como ela não funciona para ele economicamente, ele deixa lá, o governo faz vista grossa, o cara não bota para funcionar, e aí fica assim, aquele deixa que eu deixo tradicional. Ninguém é de ninguém e as ferrovias estão lá. Tá? Pelo menos os direitos de passagem, né? As servidões estão lá. Eu peguei o marco regulatório porque, primeiro, gosto do assunto, né? É um assunto que realmente já de muito tempo atrai interesse e nos ajuda nessa questão da logística portuária e essas 3 ferrovias. E aí inseri lá, fiz uma modificação brutal. A autoria original é do senador Zé Serra. Projeto muito competente, introduzindo as autorizações nos regimes das ferrovias, que antes eram só concessões e é tudo reversível, então uma dureza granada. A autorização é mais soft. E essa autorização vai permitir, esse capítulo novo que a gente inseriu e mais outras coisas, mas especificamente esse vai permitir que a Transnordestina finalmente negocie com o governo a devolução dessas servidões para que o governo possa relicitar ou colocar sob regime de autorização para outro investidor privado reativar essas ferrovias. Essa foi a razão pela qual a gente fez essa relatoria. Para encerrar, o senhor vai ser relator, já é relator, do Marco da Mobilidade Urbana. O que esperar desse Marco da Mobilidade Urbana? Seguindo nessa toada Qual o escopo da mobilidade em geral, depois de ferrovias, depois de autorar a lei do offshore energético, que vai permitir que a gente comece um novo horizonte de investimentos. Eólicas no mar. Eólicas no mar e outras coisas. Solar em espelho d'água, solar em cima do canal de São Francisco, né? Várias outras coisas de corpos de água internos, Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, Lagoa Mirim, enfim, vários lagos, açudes, tudo isso com painel solar e principalmente, aí sim, o grande território novo a ser explorado, que é o horizonte offshore, né? O horizonte marítimo para instalação de energia solar eólica. Na Europa, ali nos países nórdicos. E né? agora, não sei se você viu, tem os aerogeradores. Esses aerogeradores, diga-se de passagem, são 3 a 5 vezes maiores do que esses que a gente está acostumado a ver aqui. Mas você tem o aerogerador e no pé, no flutuador dele, você tem 2 boias que ficam alimentando também com a variação das marés. A maré sobe, desce aquele elevador e vai gerando Tudo energia. Gera energia. Então, o marco da mobilidade é a última missão do mandato, grandiosa desse tipo. Fizemos a lei do hidrogênio também, que vai permitir plantas de hidrogênio, enfim, aterro sanitário, produção de gás, várias coisas. Essa foi uma encomenda do senador Anastasia. Senador de Minas, Antônio Anastasia. Foi vice-presidente do Senado e tal, e que eu me inspirava muito nele. Vários personagens, claro, eu tenho como referência, mas o senador Anastasia era um deles. E quando ele terminou e foi para o TCU, ele foi escolhido para ir para o TCU, ele pessoalmente veio para mim e disse: Jean, eu queria que você relatasse esse projeto que eu fiz.
como se fosse um bebê. Disse, olha, tá aqui, isso aqui é um projeto querido meu, eu que sou de Minas, mobilidade e tal, trem, essas coisas tudo junto. Eu queria que você relatasse para mim, porque eu vi o cuidado que você fez com o das ferrovias, eu queria que tivesse o mesmo cuidado com ele. Eu considerei isso uma grande deferência e fui procurar, então, o setor todo para saber, olha, vocês aceitam o meu conceito, que é o conceito, pessoal, que eu usei lá na eleição de Natal, da tarifa zero, do passe livre em 10 anos. Lembra que eu falei isso várias vezes? As pessoas diziam, que doideira, você está prometendo passagem de graça? Tô. Só que ao longo de 10 anos com gratuidades evolutivas. Porque qual é o conceito que eu vou tentar impingir a essa lei de mobilidade? Diógenes, é um serviço público. E como hospital público, a questão de funcionar bem ou não é outra história que nós temos que lutar para funcionar bem. O conceito é haver ou não a disponibilidade de um serviço público gratuito de transporte público, como você tem saúde pública, educação pública, segurança pública, né? Então você tem que ter o transporte público gratuito em algum momento, porque hoje você pega uma família de Ponta Negra, vem aliás, de Zona Norte, vem para a praia de Ponta Negra, ela pega um Uber, 4 pessoas dentro, sai mais barato que pegar os 2 ônibus que ela tem que pegar. Isso me foi dito por moradores. Isso foi me dito na experiência da campanha do prefeito de Natal. Então, quando acontece de um serviço público custar mais caro do que o privado, tem alguma coisa errada, muito errada. Então, fui à CNT, Confederação Nacional de Transportes, fui a todos esses setores de usuários, representantes de usuários e representantes do setor de transporte, perguntei, olha, a minha relatoria terá esse objetivo. Vocês topam um relator desse? Porque vocês vão ganhar também, que o negócio vai mudar, vai se configurar de novo. Diferente de você ganhar com tarifa, você ganha com outras coisas. Vocês topam fazer essa revolução? Se vocês toparem, eu sou o relator. Se vocês não toparem, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho só 1 ano de mandato, acabou e não vou entrar numa briga dessa. Eles toparam. Então nós vamos trabalhar juntos numa coisa que resulte no final de 10 anos ou mais na tarifa grátis. É isso aí, eu queria agradecer a presença aqui do senador Jean Paul Prats, do PT. A gente tratou de vários assuntos aqui, falamos do cenário nacional, da perspectiva de golpe, falamos dos projetos que ele relatou, ferrovias, agora da mobilidade, falamos da eleição aqui no Rio Grande do Norte, e eu queria agradecer muito a presença do senador, que inclusive hoje é um dos 100 cabeças do Congresso, é uma lista que é feita anualmente pelo DIAP, Departamento Parlamentar, que tem uma grande tradição no Congresso Nacional, e ele já vem de alguns anos já figurando e passa a ser um dos 100 parlamentares influentes do Congresso Nacional. Obrigado por sua participação e parabéns aí por por esse reconhecimento, né, Jean Paul? Obrigado. E o reconhecimento é o que me move, realmente, não por vaidade, e simplesmente porque é a única paga que um político deve merecer. A gente não faz isso por dinheiro, tem que ter a sua própria profissão, sua ocupação, seus interesses, a sua vida privada, né? Todo mundo tem direito a isso. E na política você tem que ser coletivo, não tem jeito. E é assim que eu sou. É isso aí. O DidoCast vai ficando por aqui, o 3º episódio. Você pode acompanhar o nosso programa pela nossa plataforma no YouTube, nosso canal, vai lá, acessa o Dido. E tem também o programa no podcast, né? Nas principais plataformas, o Deezer, Spotify, tem também na Apple. Então é só você seguir e acompanhar também no portal dido.com.br. Obrigado a todos e até o próximo episódio.